Oi. Bom dia, amada igreja. Eu saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos aqui mais uma manhã para trazer a reflexão do Senhor. Agradecer a liderança da igreja pelo privilégio de trazermos aqui a palavra de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica lá em Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, nós vamos ler do 35 até o 38. Vamos lá, Mateus, capítulo 9, do 35 até o 38. Eu vou ler aqui pela minha Bíblia, porque aqui fica um pouco ruim para me ler. E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por essa EBD. Obrigado, Senhor, por essa igreja, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos aqui na Tua casa, Deus. Fale-nos aos nossos corações e que tudo, Senhor, que eu for falar aqui, que seja vindo de Ti, que seja o Senhor falando com a Tua igreja, Pai. Me abençoe, Pai, cuida de mim, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos sair daqui, Senhor, edificado com a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos, agradecidos, sabendo que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode todas as coisas. Amém. Irmão, nós vamos trabalhar... Amém, amém, glória a Deus. Irmãos, nós vamos trabalhar o seguinte tema: temos vaga. O tema da nossa reflexão de hoje é: temos vagas. Você pode estar se perguntando assim, mas que tema esquisito. O que tem a ver a leitura bíblica com temos vagas? Temos vagas. No meio secular, é comum a gente vemos essa frase, temos vaga. Principalmente no Facebook. No Facebook aparece lá, temos vaga. Aí aparece lá as vagas de emprego que tem. Aparece vaga de trabalho, vagas para estudar, vagas para concursos públicos, vagas para se preparar para o concurso. Então, sempre aparece, temos vagas. Mas se nós observarmos direito, essas vagas, elas pedem um requisito. Tem um requisito, um pré-requisito para você adentrar, para você conseguir essa vaga. Se nós falarmos, por exemplo, de trabalho, aparece o nome temos vagas, porém os pré-requisitos estão lá. Você precisa ter um ensino médio, você precisa ter um ensino superior, você precisa ter uma experiência de trabalho. Sempre tem um pré-requisito. Se você for para um concurso, da mesma forma, lá pede que você faça uma prova teórica. Tem vaga, mas você precisa fazer uma prova teórica. Depois você precisa mostrar seus títulos de experiência. Você precisa, sempre tem um pré-requisito para o temos vaga. Você precisa ter um nível de estudos. Então, no meio religioso, ele também temos vagas. Temos vaga no meio religioso. E quais os requisitos para nós entrarmos, para nós adentrarmos no trabalho religioso, no trabalho para o Senhor, na obra do Senhor? Primeiro, que basta você querer, basta nós querermos trabalhar, porque tem vaga, temos vagas. E não é necessário de imediato, em alguns casos, você se preparar, você trabalhar antecipado, se preparando para entrar nesse meio. Aqui na igreja, por exemplo, você quer trabalhar no ministério, você tem a oportunidade de entrar no ministério e se preparar dentro do ministério.
Você pode entrar, mesmo sem saber nada, pegar experiências com os irmãos que estão no ministério. Então, é diferente do meio secular. Temos vaga. Dito isso, eu quero conversar com os irmãos sobre 3 atitudes que Jesus mostrou nesse texto, que nós, como cristãos, devemos colocar em prática. 3 atitudes que nós, como cristãos, devemos colocar em prática. A primeira atitude é trabalhar para o reino. Trabalhar para o reino. O versículo 35, ele diz assim, ó: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doença e enfermidade. Irmão, Jesus é o maior exemplo de trabalho na obra de Deus. Jesus, ele trabalhava. Jesus, o foco dele era trabalho. Ele pregava o evangelho a multidões. Ele pregava o evangelho individualmente. Jesus, ele orava direto. Jesus, ele curava várias pessoas. Jesus, ele expulsava demônios. Jesus, ele sentava e evangelizava pecadores. Então, se a gente observarmos, Jesus, ele não parava, sempre trabalhando na obra, sempre trabalhando. Nós também, irmãos, temos que ser como Jesus, trabalhar na obra. A obra de Deus precisa de pessoas. Não que Deus não possa realizar a sua obra, mas Ele quer que nós trabalhemos na obra dEle. A obra precisa de pessoas que cheguem para somar no trabalho de Deus. Pessoas que chegam para somar, pessoas que chegam para ajudar. Converse com algum líder de ministério, que você vai ver a necessidade que nós temos aqui na nossa igreja para trabalhar. Temos vagas no Ministério Infantil. Converse com alguém do Ministério Infantil, você vai ver a necessidade. Temos vaga na projeção. A gente percebe aqui, dia de quinta-feira, que às vezes precisa de alguém para assumir aquela projeção. Temos vaga, irmão. Temos vaga. Às vezes você diz assim: eu não vou porque eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Mas como eu falei, o irmão Fagner está dizendo, temos vaga ali no som, né? Então temos vaga. Às vezes você pode dizer, eu não sei, mas como eu falei no início, no nosso meio religioso, basta você querer, que tem irmão capaz que pode te ajudar. A segunda atitude que a gente pode retirar dessa leitura é ter compaixão pelas pessoas. Ter compaixão pelas pessoas. O 36, ele diz assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não tinham pastor. Jesus, em todo o seu trabalho feito, cada vez mais, quanto mais ele trabalhava, mais aparecia trabalho. Quanto mais ele curava, mais apareciam as pessoas querendo cura. Quanto mais ele ensinava, mais aparecia pessoas que queriam aprender, que queriam ser ensinadas por ele. E ele vendo toda aquela multidão, querendo ser ensinada, querendo ser cuidada, ele disse que ele sentiu misericórdia pelas pessoas. Ele se compadeceu daquelas pessoas. Ele disse que aquelas pessoas estavam aflitas, estavam exaustas, porque não tinha pastores para cuidar. Eu penso que, na verdade, naquela época tinha sim pastores. Mas os pastores daquela época não estavam focados em cuidar de pessoas. Eles estavam focados em outras coisas. E por isso que Jesus disse que elas andavam como sem pastores. Então, meu irmão, qual é o nosso foco na obra? O que nós, como cristãos, queremos na obra? É cuidar de pessoas. O nosso foco deve ser esse, cuidar de pessoas. Porque Jesus, o foco dele era esse. Pessoas, seres humanos. Quem é líder de célula sabe do que eu estou falando. Cuidar de pessoas
é o principal. Entra gente na igreja, sai gente na igreja, sai gente da igreja. Se nós não cuidarmos dessas pessoas, elas só vão passar, vão ficar só de passagem. Como eu falei, quem é líder de célula sabe como é que os casais chegam na célula, como é que os jovens chegam na célula. Eles chegam com problema, eles chegam precisando de cuidados. O irmão Lindomar e a irmã Joyce, eles estão vendo isso. A célula dele está grande, graças a Deus por isso. Tenho certeza que ele sabe o quão é trabalhoso, o quão a gente temos que nos dedicarmos com aqueles casais, de ir atrás, de saber por que não veio, de estimular para estar aqui no culto de casais ontem. Às vezes a gente vê uma foto lá da célula do irmão Lindomar, a foto do irmão Solimar, aqueles casais tudo participando, mas teve um trabalho por trás daquilo ali. Teve uma semana de visitações, teve uma semana de oração, teve uma semana de ir até aquele casal, conversar com aquele casal, convidar, estimular. Então é cuidar de pessoas. Eu estou com um casal na minha célula, que eu nunca tinha tido tanta dificuldade com um casal como eu tive com esse. E porque esse casal, ele, além de ter o relacionamento, a gente precisa saber Libras. E é muito dificultoso, porque uma coisa é eu me relacionar com ele, eu mais a Franciele. Mas, meu irmão, qual é o casal que vai para uma célula na qual apenas o líder se relaciona? Qual é a pessoa que vem aqui para a igreja, que apenas uma pessoa, duas pessoas se comunicam com ele, conversam com ele? Qual é? Não tem. Então é muito complicado. E agora, recentemente, eles chegaram para mim e para o irmão Mateus e disse assim: nós queremos aprender a Bíblia. Nós queremos aprender, nós não sabemos. E eles pararam de ir para a célula, porque na célula o foco não era eles. A gente interpreta, mas é só aquilo, cadê o relacionamento? E ele disse para mim que queria aprender a Bíblia. E aí nós estamos começando o discipulado com eles e orando para ver o que é que Deus tem para nós, porque é muito complicado. Então, meu irmão, temos vagas também para você cuidar de pessoas, para você discipular pessoas. O terceiro e último tópico que eu quero dizer, a atitude que nós temos que tomar diante dessa leitura bíblica, a atitude que, diante desse texto, é que devemos orar e nos dispor. Primeiro, eu disse que nós que temos vagas, e o primeiro tópico que eu falei foi que, primeiro, nós temos que trabalhar no reino. Segundo, ter compaixão pelas pessoas. E o terceiro é orar e nos dispor. Nos dispor para trabalhar na obra. O versículo 37 e o versículo 38 diz assim, ó: então se dirigiu a seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Primeiro, irmão, nós temos que estar orando e nos colocando à disposição. Às vezes a gente vê pessoas, nós, na verdade, estamos aqui orando: Senhor, abençoa a nossa igreja, que apareça, que venha mais pessoas aqui para a nossa igreja, que nossos ministérios cresçam. Mas aí, na hora de se dispor, não tem. E aí, se vier pessoas, nós não estamos orando para vir pessoas? Se vier pessoas, como é que vai ser? Nós vamos nos dispor para cuidar dessas pessoas? Lembro-me que no início do nosso Ministério de Libras, nós orávamos demais pedindo surdo. Orávamos demais. A Suzana, ela dizia: ora, vamos orar. Não adianta nós vir aqui para a igreja e interpretar, porque na época não tinha a transmissão. Não adianta a gente vir para a igreja e começar a interpretar para a igreja. Você vai estar querendo se amostrar. Então vamos orar para vir surdo. E Deus não mandava surdo. Não vinha. E aí o que acontece? Nós percebemos que nós não estávamos preparados para receber surdo. Se hoje, muitos anos depois, eu estou tendo dificuldade com um casal surdo, imagine naquela época. Então, meu irmão, nós oramos pedindo a Deus que venha pessoas, mas nós também temos que nos dispor para cuidar.
Jesus, ele se dirigiu aos discípulos e disse assim, ó, a seara é grande, precisa é de trabalhadores. Eu fui para um evento ali com o pastor Edmar, e aí o pastor lá, ele estava pregando, ele disse assim, às vezes nós estamos fazendo errado as coisas, nós estamos evangelizando, nós estamos entregando panfleto, nós estamos convidando pessoas, nós estamos trazendo pessoas, orando, pedindo pessoas e tal. Só que, se a gente for olhar pelo outro lado da coisa, a colheita já está pronta. A colheita já está pronta. O que está faltando é trabalhadores. Está faltando é trabalhadores. Então, por que evangelizar? Se está faltando é trabalhadores. Nós vamos trazer as pessoas para cá, mas cadê as pessoas para cuidar? Então, como Jesus disse, a seara é grande. O que precisa é de trabalhadores. E nós temos vagas. Temos vagas. Irmãos, o trabalho é gigante. O trabalho é gigante. Olha para essa igreja. Olha o tamanho dessa igreja. Teve um evento aqui, de todas as igrejas aqui de Timon. E aí aqui estava cheio de gente. Estava lindo. Cheio de gente. Tinha gente até em cima também. Irmão, a igreja é grande. E quanto maior a igreja, mais pessoas. Mais pessoas, mais trabalho. Se agora o ministério do som está precisando de gente, futuramente vai precisar de mais pessoas ainda. Então, quanto mais gente, mais trabalho. E nós, como igreja, precisamos nos dispor para trabalhar. Aí você pode dizer assim, mas Francílio, o meu tempo é muito pouco. Irmão, dá. Basta a gente se organizar, que dá certo. Célula é o local que todos trabalham. Todos trabalham. Aqueles que não gostam de célula, é porque, eu penso que é porque sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que cuidar de pessoas. Estou falando isso para nós, crentes. Temos que cuidar de pessoas. Quando chega uma pessoa que não é crente, o líder ele já escala alguém para ir discipular. Aí você já, não, peraí, não quero assim. Então, irmão, existe o trabalho aqui na igreja, mas existe também o trabalho para cuidar de pessoas. Então, a ilustração que eu tenho hoje, para falar para vocês, é isso aí, que antigamente nós queríamos pessoas, e agora nós temos e temos que cuidar. Temos que cuidar. Não adianta a gente só falar, pedir, orar, vir e não cuidarmos. Na vez passada, eu fiquei muito triste que a minha célula não multiplicou porque não tinha líderes. Não tinha líderes. E aí é muito complicado, a gente está com a quantidade para multiplicar e não ter líder, porque falta pessoas. Então, meu irmão, quero dizer para a amada igreja que temos vagas. Amém. Que Deus nos abençoe. Podemos nos dividir em classe.